Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me deste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. 19 de setembro. E nesta quarta-feira a palavra de Deus vem ao nosso encontro, nos ajuda a rezar. Ao despertar me saciará vossa presença, ó Senhor. É o salmo do dia de hoje. Que a presença do Senhor possa saciar o nosso coração. Que a presença do Espírito Santo de Deus preencha a nossa alma. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Dá-me a palavra certa na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o teria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Amado povo de Deus, irmãos e irmãs, nesta quarta-feira, dia 19, a palavra de Deus
vem ao nosso encontro nos ensinando que o Senhor de fato confia os seus tesouros em nossas mãos. Primeiramente, talvez poderíamos responder a nós mesmos: quais são os tesouros que Deus confiou em nossas mãos? Quais são os tesouros que Deus colocou em suas mãos para que você multiplique? Um outro aspecto fundamental é que existe um crescimento e existe um tempo para crescer. Veja bem, este senhor entrega aos seus empregados 100 moedas e eles têm um tempo para fazer a multiplicação deste capital. Ou seja, existe o tempo da vida para que os dons de Deus cresçam em nós. O Senhor nos dá a vida, o Senhor nos dá a história, o Senhor nos dá condições, meios para que aqueles talentos que Ele confiou, as nossas capacidades, as nossas habilidades, de fato cresçam. O Senhor não nos quer paralisado. O Senhor quer fazer com que a gente cresça, Ele providencia condições para este crescimento, mas existe um aspecto que pode paralisar o nosso desenvolvimento. Que aspecto é esse? É o medo da punição. Um deles, o terceiro, guardou as moedas dentro de um lenço por causa do medo de ser punido. Quantos e quantas não conseguem se desenvolver na vida? Não pela falta de talentos, antes pelo simples medo de ser punido. Agora poderíamos olhar para a nossa própria história de vida. Se você tem medo de dar passos, se você tem medo de crescer, quais são estes medos? Qual a origem desses medos? Olhando para a tua história de vida, quais foram as punições que fizeram com que você se tornasse uma pessoa tímida, descorajada em crescer? Peçamos neste dia a graça do Senhor que cure em nosso coração toda espécie de medo, passando pelo perdão àquelas pessoas que nos puniram, nos maltrataram, pelas humilhações que talvez possamos ter sofrido nas fases iniciais da nossa vida e que nos tornaram pessoas tímidas, com medo de ser punidas e, portanto, incapazes de multiplicar os talentos que Deus tem colocado em nossas vidas. O Salmo de hoje, Salmo 16, nos ajuda a dizer: ao despertar me saciará vossa presença, ó Senhor. Que a presença do Senhor possa saciar o nosso coração, que a presença do Senhor possa nos fazer crescer em todos os aspectos da vida e especialmente crescer na confiança na providência divina. Por isso, juntos, dizemos: Jesus, eu confio em vós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, você pode ajudar na evangelização. Só o fato de você compartilhar o Evangelho diário, mais alguém vai estar refletindo e rezando com a palavra de Deus. Então, multiplique esta mensagem, que mais e mais pessoas possam receber a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo, desça sobre todos vós e permaneça para sempre. Amém. Um lindo dia para você. Permaneçamos em paz e o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.